Meus irmãos, a paz do Senhor. Eu quero deixar uma palavra que se encontra no livro de Atos, capítulo de número 5, versículo 2. Mas, em acordo com sua esposa, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Todos conhecem, acredito que todos conhecem essa passagem que fala de Ananias e Safira. Um homem que vendeu uma propriedade. Nessa época, as pessoas vendiam as suas propriedades e depositavam aos pés dos apóstolos para suprir a necessidade de todos na igreja. Eles dividiam seus bens, eles ajudavam uns aos outros, de maneira que a nenhuma daquelas pessoas lhe faltava. De acordo com a época também, o que mais eles consumiam era alimento mesmo. Não tinha muitos atrativos como no nosso dia, como contas para pagar, que necessitamos do nosso dinheiro. Então, naquela época, eles costumavam fazer isso, porque via que a necessidade dos santos era grande, e eles faziam isso. E vocês sabem o fim que levou esse homem, e também a sua esposa. Mas não vamos mexer nesse assunto por agora. Eu quero destacar essa expressão que diz assim, levando o restante. Todas as coisas que nós temos, quem nos deu foi Deus. Tanto o nosso salário, que Ele nos dá graça, nos dá força para poder adquirir de acordo com o nosso trabalho, e também Ele nos dá a saúde para ir buscar, e também o dia. Ele é quem nos dá o dia, Ele é quem nos dá o tempo para viver. E uma pergunta que eu quero que esteja ecoando em nossas mentes nessa manhã é: quanto tempo você e eu tem dado ao Senhor? Quem nos deu o tempo foi Deus, quem nos deu o dia foi Deus, mas também nós precisamos devolver a Ele uma parte desse tempo para que Ele fique mais do que satisfeito conosco. A Escritura Sagrada diz que, em primeiro lugar em nossa vida, nós devemos buscar o reino de Deus, o reino dos céus, e a sua justiça, porque as outras coisas vão ser acrescentadas. Mas nós estamos vivendo dias tão corridos que nós estamos acostumados a dar o resto do nosso tempo para Deus. Eu posso medir isso até por mim mesmo em alguns momentos da vida. Às vezes nós passamos o dia todo e não se trata de trabalho que adquirimos o nosso dinheiro, a nossa renda. Às vezes se trata de coisa supérflua que nós passamos o dia todo levando, fazendo coisa que às vezes nem é do agrado de Deus, às vezes Deus nem está aprovando. Passamos o dia distraídos, mexendo em coisas que não vai nos trazer um reforço espiritual, não vai nos trazer coisas boas. E por fim, lembramos de Deus. E nunca é tarde para lembrar de Deus, mas damos tão pouco a Ele. Teve um certo dia que o salmista Davi, talvez em preocupação, ele fez uma pergunta. Ele disse assim: que darei eu ao Senhor pelos benefícios que Ele tem feito por mim? Nós devemos ter algo de extremo valor a oferecer ao Senhor. E como eu já disse de início, essa palavra não se trata de oferecermos ao Senhor os nossos bens por inteiro. Não é isso. É claro que devemos ser fiéis ao Senhor em todas as coisas, em todas as áreas. O Salomão, ele diz no capítulo 3 que devemos honrar o Senhor com os nossos bens e com todas as primícias da nossa renda. Manda a gente obedecer ao Senhor, mas o mais importante de sua vida que você possa estar dedicando ao Senhor é parte do seu tempo. Então passe a aproveitar mais o tempo, não gastando o seu tempo com coisas supérfluas, com coisas que não venham trazer a você um elevo espiritual. Passe a oferecer mais do seu tempo para Deus. E quando eu digo isso, eu me refiro em lendo a Bíblia, em estar orando em espírito, em estar louvando ao Senhor, porque a Escritura Sagrada nos ensina isso. A Escritura Sagrada tanto manda a gente meditar dia e noite na palavra do Senhor, tanto manda louvar ao Senhor. Diz que todos que têm fôlego louvam ao Senhor. Todas as vezes que você dá tempo para Deus, isso atrai o Senhor sobre a sua vida e faz com que bênçãos do céu venham a acontecer no seu dia a dia. Não deixe o restante, não deixe o resto do seu tempo para Deus. Não deixe o resto de nada a oferecer a Deus. Às vezes não temos a primícia para dar a Deus, não temos aquilo que é primário para dar a Deus, mas oferecemos uma coisa boa.
Não vamos dar a Deus algo que não tem valor. Devemos dar a Deus algo que tem muito valor. E se o seu tempo, a sua dedicação é valorosa, se ela tem muito valor, dedique-se ao Senhor. Não deixe o resto para oferecer ao Senhor. Porque isso pode atrair amargura no coração, pode através dessa amargura gerar sentimentos e pensamentos ruins, e através desses sentimentos e pensamentos ruins pode gerar mentira nos seus lábios. E devemos nós lembrarmos que somos o templo do próprio Espírito de Deus. E o templo do Espírito de Deus ele deve estar limpo. E como o Espírito de Deus tem um ligamento com o próprio Senhor Jesus Cristo, que é o nosso mediador, devemos estar em comunhão com Ele, oferecendo o melhor de nossa vida. Neste dia, dê mais tempo para Deus. Dedique-se mais ao Senhor, porque você vai ver a diferença e o seu dia ser diferente. A alegria vai estar dentro de você e vai fluir de você rios de felicidade. Vai fluir de você uma extrema alegria capaz de contagiar outras pessoas e as pessoas olharem e falar: verdadeiramente esse é um servo de Deus, uma serva de Deus que oferece não o resto, mas o melhor ao Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe seu dia, em nome de Jesus.